Este podcast utiliza vozes sintetizadas por inteligência artificial para apresentar análise crítica baseada em pesquisa documental. Eu sou a Brasilina. E eu sou o Filo Debates. Bem-vindos ao episódio 1.2. Este conteúdo constitui análise crítica de textos públicos protegida pela Constituição Federal, artigo 5º, incisos 4º e 9º, e pela Lei de Direitos Autorais, artigo 46. Todas as citações são breves e acompanhadas de fonte completa. Estamos abertos a correções factuais e contra-argumentos documentados. No episódio anterior, examinamos como Olavo de Carvalho construiu autoridade intelectual fora da universidade. Autoproclamação, deslegitimação institucional, inversão epistêmica, oferta de pertencimento. Hoje, o foco afunila. Não é mais a figura pública, é a arquitetura do argumento. A pergunta central é: como se constrói um texto que reduz estruturalmente sua exposição à contestação? Dito de outro modo, como um texto se organiza de forma que criticá-lo fique difícil antes mesmo de a crítica começar? Atenção ao recorte. Não vamos decidir se Olavo acertou ou errou sobre revolução, esquerda ou direita. A pergunta é mais básica. Como o texto opera? Quais são os procedimentos recorrentes? O corpus principal são os artigos A Mentalidade Revolucionária e Ainda a Mentalidade Revolucionária, publicados no Diário do Comércio em 2007. Incorporamos textos complementares. A Inversão Revolucionária em Ação, de 2008, O Filho do Imbecil Coletivo, de 2014, Quem é Filósofo e Quem Não É, de 2009, De Volta à Academia, de 2001, A Destruição da Inteligência, de 2014, O Preço da Verdade, de 2015, A Desinformação da Desinformação, de 2011, e O Método para Não Entender Nada, de 2013. Além dos livros O Imbecil Coletivo e O Imbecil Coletivo 2, este último agora integralmente consultado, com a incorporação das seções Que é a Esquerda, Experiência Fatal e Totalitarismo Cético. Esses textos permitem verificar se os mecanismos que encontramos no artigo principal aparecem ao longo de quase 2 décadas de produção. Se aparecem, não é acidente. E, como sempre, primeiro vêm os méritos. Quatro méritos verificáveis. O primeiro é a ambição de totalização. Olavo não trata a revolução como evento político localizado. Tenta situá-la num quadro civilizacional que cruza a psicologia, religião, história intelectual e imaginário político. Pode dar errado, e examinaremos onde dá, mas é o contrário da miopia que só enxerga o detalhe. É o sujeito que propõe. Não estamos falando de uma eleição, estamos falando de uma forma de imaginação histórica. Mais interessante do que comentar o noticiário como se ele brotasse do nada. Segundo mérito, percepção afiada sobre a disputa de vocabulários. As disputas políticas passam por disputas de termos. Quem define os termos do conflito adquire vantagem real. Olavo percebe isso com nitidez quando mostra como esquerda e direita foram historicamente capturados pelo próprio processo que pretendiam descrever. No artigo de 2007, a passagem que reconstrói como a ala que suprimiu o árbitro se fez árbitro e medida da disputa é observação cultural de qualidade. No primeiro volume do Imbecil Coletivo, ele formula algo análogo sobre a palavra ética, que a classe letrada se apropriou do termo e o esvaziou, ao transformá-lo em instrumento de acusação sem autoconsciência. No segundo volume, na seção A Espantosa Falta de Espanto, desenvolve o ponto com força. A redução da ética a discurso acusatório sem apelo à responsabilidade pessoal. Diagnóstico afiado. Terceiro, eficácia comunicacional real. O texto entrega um quadro legível, uma estrutura de orientação. Num ambiente em que muita análise é redigida para anestesiar, Olavo escreve para ser lido, lembrado e repetido. Ele não usava hegemonia discursiva, usava comunismo cultural.
pegou fogo porque sabia falar com quem não é de academia. Quarto, nos textos Quem é filósofo e quem não é e A destruição da inteligência, há críticas à endogenia acadêmica que tocam em questões reais. Quando descreve estudantes expostos durante anos à influência monopolística de um estilo de pensamento dominante, há diagnóstico que merece reflexão. E, no prólogo do primeiro Imbecil Coletivo, ele formula com precisão notável o que chama de recorte minimizador da intelectualidade. A descrição percorre 3 fases. Primeiro, cada membro do grupo se compromete a nada perceber que não esteja sendo percebido simultaneamente por todos os outros. Segundo, todos juram que esse recorte é o único mundo verdadeiro. Terceiro, todos professam que o mínimo divisor comum mental é infinitamente mais inteligente do que qualquer indivíduo humano. É uma descrição funcional do conformismo intelectual. Funciona, desde que não se pergunte por que o autor está isento. Não é que esteja tudo errado. A pergunta é o que acontece com esses diagnósticos quando encaixados na arquitetura argumentativa dos textos. A crítica começa agora. Trecho decisivo de A Mentalidade Revolucionária. Os termos esquerda e direita só têm sentido objetivo quando usados na sua acepção originária, de revolução e contra-revolução, respectivamente. Todas as outras combinações e significados são arranjos ocasionais que não têm alcance descritivo, mas apenas uma utilidade oportunística. Ele não está descrevendo o uso dos termos. Está propondo um novo regime de uso, dizendo: se você quer objetividade, use do jeito que eu prescrevo. Redefinição conceitual não é ilegítima, às vezes é inevitável. O problema começa quando ela entra como se fosse a revelação do sentido verdadeiro, e não uma escolha teórica disputável. Você muda o tabuleiro e apresenta a mudança como se fosse a retirada do pano que cobria o tabuleiro de sempre. Logo antes, no mesmo artigo, para mim, está claro que só se pode devolver a estes termos algum valor descritivo objetivo, tomando como linha de demarcação o movimento revolucionário como um todo, locutor singular, certeza pessoal como fonte. Só se pode. Eliminação de alternativas. Não há comparação com outras tradições de análise política. Nenhuma referência a autores que escreveram centenas de páginas sobre a genealogia desses mesmos termos. Há um gesto de fundação. A formulação é ainda mais explícita num texto do mesmo período. Em Que é a Esquerda, no segundo volume do Imbecil Coletivo, datado de dezembro de 1997, Olavo sistematiza 4 crenças que, segundo ele, definem objetivamente a esquerda. Primeira, o presente é sempre intolerável, porque resulta do passado. Segunda, o estado de coisas tem autores e culpados localizáveis. Terceira, um futuro hipotético pode ser juiz do presente. Quarta, todos os que aderem à ideia desse futuro deixam de ser autores e culpados e se tornam juízes do presente. A passagem é reveladora em 2 sentidos. Primeiro, mostra que a redefinição já estava formalizada uma década antes dos artigos de 2007. Segundo, a quarta crença descreve com precisão involuntária o procedimento do próprio texto que a formula. Quem adere à visão correta da história, no caso, a visão contra-revolucionária, adquire autoridade para julgar. A autoaplicabilidade não é alegação nossa, é consequência lógica da formulação. Essa passagem antecipa em 10 anos o artigo de 2007 e o mecanismo é o mesmo. E aqui aparece a contradição mais forte deste episódio. Em Quem é filósofo e quem não é, Olavo descreve com admiração o método do padre Labuzans, analisar problemas segundo os métodos e pontos de vista dos filósofos que tinham tratado do assunto, em ordem cronológica, incorporando o espírito de cada um. E conclui: fora disso, toda a discussão é puro abstratismo bocó, opinionismo gratuito, amadorismo presunçoso. Método dialético rigoroso, prescrito pelo próprio autor como condição de seriedade. Nos artigos sobre mentalidade revolucionária, onde está o recenseamento? A definição chega pronta. O método que ele prescreve como condição de seriedade simplesmente não aparece quando ele próprio propõe suas redefinições centrais. Não há percurso pelas posições anteriores sobre o significado de revolução. Não há confronto dialético com definições concorrentes. Há um decreto. Essa contradição ganha peso adicional quando cotejada com a avaliação acadêmica mais detalhada disponível.
A análise publicada na Síntese, revista de filosofia, com revisão por pares, classifica o procedimento geral de Olavo como o que o autor chama de retórica erística, uma reflexão programática sobre o uso do discurso que subordina a investigação à eficácia sobre o ouvinte. A classificação foi formulada a propósito da teoria dos 4 discursos, não dos artigos sobre mentalidade revolucionária, mas o mecanismo documentado é estruturalmente o mesmo, a redefinição conceitual que aparece como descrição objetiva. A convergência independente importa, chegamos ao mesmo achado por caminhos diferentes, partindo de textos diferentes. E a Conferência da Romênia de 2011 acrescenta um detalhe que ilumina o mecanismo por dentro. Olavo analisa Descartes. Nas Meditações Metafísicas, diz ele, Descartes começa com uma narrativa autobiográfica, mas passa imperceptivelmente para um estilo dedutivo sem perceber que havia mudado de gênero literário. A observação é aguda, mas produz uma ironia verificável. Os próprios textos de Olavo transitam de análise cultural para decreto metafísico sem sinalizar a mudança de registro, exatamente o procedimento que ele identifica e critica em Descartes. A diferença? Descartes não sabia que estava fazendo isso. Olavo demonstra saber quando o vê em outros. Espera, preciso forçar aqui. Todo pensador forte redefine termos. Aristóteles redefiniu substância, Kant redefiniu fenômeno. O que distingue a redefinição legítima? Aristóteles, ao redefinir, percorre as posições anteriores no livro Alfa da Metafísica. Kant dedica centenas de páginas justificando a necessidade da redefinição na crítica da razão pura. A diferença está na sinalização e na prestação de contas. Quando a redefinição chega sem sinalização, sem recenseamento, sem justificativa proporcional à magnitude da pretensão, o leitor não recebe uma hipótese para avaliar, recebe um mapa pronto. E o mais perturbador é que é o próprio Olavo quem prescreve o caminho contrário. A contradição não é entre o que ele diz e o que nós achamos que deveria dizer. É entre 2 textos do mesmo autor, separados por 2 anos, sobre o mesmo assunto, como se deve fazer filosofia. Primeiro mecanismo, portanto, a redefinição conceitual aparece como descrição objetiva, enquanto os usos alternativos são previamente rebauchados, agravado pela contradição verificável entre o método prescrito e o método praticado. Mas alguém poderia dizer, num artigo de jornal com espaço limitado, não dá para fazer recenseamento. A coluna obriga à assertividade. A objeção é real e merece peso. Uma coluna não é uma monografia. Ninguém espera de 300 palavras no Diário do Comércio o mesmo que de 300 páginas na Crítica da Razão Pura. Mas a questão não é se o recenseamento cabe no espaço. A questão é se o texto sinaliza que a escolha proposta é uma hipótese teórica entre alternativas possíveis, ou se a apresenta como a única opção objetiva. Só se pode não é restrição de espaço, é pretensão de exclusividade. A mesma pretensão aparece em textos longos, como o da Conferência na Romênia de 2011, onde o espaço não era problema. Na conferência, com tempo e espaço abundantes, os mesmos princípios aparecem com idêntica certeza modal e idêntica eliminação de alternativas. A hipótese do gênero explica a brevidade da argumentação, não explica a eliminação de alternativas. Justo. A hipótese do gênero não explica a eliminação de alternativas. Aceito. Então, o primeiro mecanismo fica de pé com essa ressalva incorporada. Segundo mecanismo, afirmações de escala máxima. 3 exemplos do artigo de 2007. O movimento revolucionário é o flagelo maior que já se abateu sobre a espécie humana desde o seu advento sobre a Terra. A revolução é, por sua própria natureza, totalitária e universalmente expansiva. Não há aspecto da vida humana que ela não pretenda submeter ao seu poder. Toda a historiografia revolucionária é fraudulenta na base. O maior flagelo de toda a espécie, desde o advento, toda a historiografia, na base,
formulações que não pedem análise, pedem adesão ou escândalo. Para sustentar que algo é o flagelo maior desde o advento da espécie, a demonstração precisaria ser comparativa, confrontando o morticínio revolucionário com guerras de conquista, pandemias, escravidão institucional, genocídios pré-modernos. O texto não entrega essa demonstração. Não é que ela seja fraca, ela simplesmente não existe no texto. E o padrão já estava formado uma década antes. Em Experiência Fatal, no mesmo Imbecil Coletivo 2, Olavo escreve em 1997: o comunismo matou mais gente do que 2 guerras mundiais juntas, somadas a todas as ditaduras de direita e a todas as epidemias e terremotos do século. E arremata: o comunismo foi a coisa mais mortífera que já aconteceu à humanidade desde o dilúvio. A formulação de 2007, o flagelo maior desde o advento da espécie, não é inovação tardia. É continuação de um procedimento que já operava em plena força em 1997. Quase 20 anos de constância reforçam a observação. E a tese sobre historiografia é reveladora. Olavo arremata: não é uma coincidência que os maiores historiadores de todas as épocas tenham sido sempre conservadores, sem nomear um único. O que merece atenção é menos a questão factual de se a afirmação é verdadeira ou falsa, e mais o que acontece quando alguém tenta contestá-la. A tese é formulada de modo que qualquer contra-exemplo pode ser absorvido. Se você cita um grande historiador que não era conservador, a resposta possível seria: não era grande historiador de verdade, ou era conservador sem saber, ou a historiografia dele é fraudulenta na base. O contra-exemplo é previamente neutralizado pela própria premissa. Isso lembra a pergunta clássica: o que teria de acontecer para que o autor revisasse essa tese? Se a resposta for nada, então a tese não é uma hipótese, é um artigo de fé. E ele mesmo diagnostica esse tipo de mecanismo quando fala dos adversários. Em A Inversão Revolucionária em Ação, cita o psiquiatra Paul Serril. O erro é, no mais das vezes, retificável. A interpretação delirante, incorrigível. A pergunta que faltou é: onde fica o mecanismo de retificação das próprias teses? No segundo volume do Imbecil Coletivo, na nota prévia, Olavo diz que o primeiro volume passou de 340 páginas na primeira edição para 510 na quarta. Foi engordando. E afirma que o segundo volume pode ser consumido separadamente. Mas na nota prévia examinada, não localizamos passagem em que o autor sinalize revisão, correção ou qualificação de alguma tese do primeiro volume à luz de objeções ou de evidência nova. A ausência pode decorrer de busca incompleta. O dado é registrado como observação textual, não como prova de imutabilidade deliberada. Ainda assim, o padrão é revelador. O sistema cresce, a autocorreção não aparece. Mas será que estamos exigindo demais de um colunista ou mesmo de um ensaísta? O gênero coluna de opinião comporta afirmações fortes sem aparato demonstrativo exaustivo. A hipótese do gênero é pertinente para afirmações isoladas. Perde força quando o mesmo padrão aparece em textos de formato diferente, incluindo conferências internacionais e ensaios longos, e quando as afirmações não são apresentadas como opiniões ou hipérboles, mas como diagnósticos civilizacionais com pretensão de necessidade. O maior flagelo desde o advento da espécie não é tom de colunista fazendo hipérbole de circunstância. É tom de quem pretende ter descoberto uma constante histórica. Quem reivindica essa escala contrai o ônus correspondente. A combinação de certeza modal absoluta com a ausência de mecanismo de verificação é, em si mesma, um procedimento que merece nome. Não mentira deliberada, mas evasão estrutural do compromisso com a verificabilidade. A convicção pode ser sincera. O que desaparece é a submissão do discurso a teste proporcional à pretensão. Segundo mecanismo, generalizações de escala máxima comprimem diferenças e dificultam a contestação, porque quase qualquer objeção localizada pode ser reabsorvida como caso aparente ou subordinado.
A cronologia agora cobre de 1997 a 2007, confirmando que se trata de procedimento estável. Terceiro mecanismo. A definição de mentalidade revolucionária contém uma análise perspicaz de como o revolucionário se torna juiz de toda a humanidade. O texto de 2007 formula com clareza: como o tribunal do futuro é o tribunal a que ele responde e como essa sociedade futura só existe por representação dele mesmo, ele se torna juiz de toda a humanidade, passada, presente ou futura. Observação forte. E a pergunta que o texto não faz. E o próprio texto? A que tribunal se submete? Nos textos analisados, a academia está corrompida, a mídia é enganada ou cúmplice, os usos comuns dos termos são confusos ou manipulados. Quem resta para avaliar? Em De Volta à Academia, quem busque medir a extensão dominada por charlatães, vigaristas, palhaços e loucos furiosos no mundo acadêmico, verificará com espanto que ela não apenas supera o perímetro ocupado pelos pesquisadores sérios, 4 substantivos em sequência e a conclusão de que dominam o campo. E na nota 3 de A Destruição da Inteligência. Digo isso com a consciência tranquila de haver cumprido esse dever. Ao longo dos anos, introduzi no espaço mental brasileiro mais livros e autores essenciais do que todos os corpos docentes de faculdades de filosofia neste país, somados aos formadores de opinião da mídia popular. Todos somados numa nota de rodapé, como se fosse autoevidente. A mesma formulação aparece no prólogo de Aristóteles em Nova Perspectiva. A continuidade do padrão ao longo de mais de uma década, de 1996 a 2014, reforça a observação de que se trata de procedimento recorrente e não de acidente retórico. A passagem produz o efeito de erguer a autoridade pessoal acima de toda verificação institucional. Não é que seja necessariamente falsa. A questão é que a afirmação prescinde de qualquer demonstração proporcional. É enunciada como fato consumado que dispensa a prova. Hobson, em texto expositivo de 2013, reproduz fielmente os conceitos centrais do sistema olaviano: inversão do tempo, inversão de sujeito e objeto e inversão da responsabilidade moral. A formulação é de Olavo. Hobson a reporta. A pergunta é: o sistema que diagnostica inversões nos outros oferece algum mecanismo para detectar inversões em si mesmo? Mas toda crítica forte, em alguma medida, assume que vê algo que os outros não veem. Isso não é automaticamente ilegítimo. Marx também achava que via a estrutura por trás da aparência. Freud também. A objeção é pertinente, e a resposta distingue 2 cenários. No primeiro, o crítico assume que vê algo, mas aceita que o que vê pode ser testado, reformulado, refutado. Submete-se a interlocutores que podem devolver o diagnóstico. No segundo, a contestação é previamente absorvida como sintoma do mal diagnosticado. Quem discorda da tese sobre a mentalidade revolucionária pode ser reclassificado como portador da mentalidade revolucionária ou como vítima da revolução cultural que o impede de enxergar. O debate deixa de ser simétrico. Polanyi formulou a distinção com precisão no capítulo 6 de Personal Knowledge, na seção sobre controvérsia científica. Quando 2 sistemas de pensamento conflitantes estão separados por aquilo que ele chama de hiato lógico, a disputa racional só é possível se ambas as partes aceitam submeter-se a mecanismos de correção que transcendem a convicção pessoal de cada uma. Onde essa submissão desaparece, a convicção se fecha sobre si mesma. Essa absorção está no texto ou é inferência nossa? Está no texto. Na seção A Reforma do Senso Comum, do 2º volume do Imbecil Coletivo, Olavo escreve sobre as populações que não resistem à Revolução Gramsciana, 2 pontos. Quanto mais hipnotizado estiver um homem, menos poderá avistar, na hipnose mesma, a origem dos desatinos que ela o induz a cometer. A metáfora da hipnose tem uma consequência lógica precisa. Quem está hipnotizado não sabe que está hipnotizado. Portanto, quem discorda do diagnóstico de que está hipnotizado pode ser tomado como confirmação involuntária do diagnóstico. O circuito se auto-fecha.
Será que isso não acontece em todo sistema teórico forte? Por exemplo, Lakatos mostrou que todo programa de pesquisa tem um núcleo rígido protegido por hipóteses auxiliares que absorvem anomalias. A distinção de Lakatos é precisamente o instrumento correto aqui, com uma ressalva obrigatória. Ele formulou esses critérios para programas de pesquisa científica em sentido estrito. A aplicação a um sistema de análise cultural e política opera por analogia, o que preserva a utilidade heurística do instrumento, mas reduz sua força probatória. Feita a ressalva, Lakatos exigia que o programa fosse progressivo, que gerasse previsões novas, que produzisse descobertas verificáveis, que antecipasse fatos antes desconhecidos. Quando deixa de fazê-lo e só absorve anomalias sem novidade, o programa está degenerando. A pergunta aplicada ao caso: o sistema olavista produziu previsões verificáveis? Sobre o Foro de São Paulo, por exemplo, algumas confirmadas, como documentamos no Eixo Zero. Mas absorveu anomalias sem revisar o núcleo? Essa é a pergunta que permanece aberta. Não a respondemos aqui. Formulamos. Popper insistira que uma teoria genuinamente científica precisa especificar as condições sobre as quais seria considerada refutada. Não se trata de exigir falseabilidade estrita no sentido das ciências naturais, seria a transferência indevida de critério, mas o princípio heurístico se aplica. Um sistema de análise cultural e política que nunca especifica o que teria de acontecer para ser revisto se comporta, do ponto de vista epistemológico, de maneira análoga às teorias que Popper classificava como infalsificáveis, não porque sejam falsas, mas porque se imunizam contra teste. A pergunta fica formulada, não forçamos a resposta. Terceiro mecanismo. O texto instala um regime em que a discordância pode aparecer como sintoma da própria doença denunciada, o que torna o circuito difícil de abrir por contestação externa. Quarto mecanismo. O conceito mais famoso, não como xingamento, mas como dispositivo argumentativo. No prólogo do Imbecil Coletivo, Olavo define: o imbecil coletivo não é a mera soma de um certo número de imbecis individuais. É uma coletividade de pessoas de inteligência normal, ou mesmo superior, que se reúnem movidas pelo desejo comum de imbecilizar-se umas às outras. Em O Filho do Imbecil Coletivo, de 2014, decorrida uma geração, o imbecil de agora já é o filho ou produto acabado do imbecil coletivo. Não precisa imbecilizar-se, porque imbecilizado está. Quando este conceito é aceito sem ressalva, a revisão por pares é imbecis verificando imbecis. Publicação acadêmica é certificação de imbecilidade. Título acadêmico é diploma do imbecil coletivo. O episódio 1.1 documentou a deslegitimação institucional como estratégia de construção de autoridade. Aqui, o foco de Felle. Examina-se como a mesma desqualificação funciona como mecanismo de proteção das teses contra a verificação externa. Não como gesto fundador de subcampo, mas como blindagem argumentativa dentro dele. O efeito argumentativo é a desqualificação categorial. Todo o sistema de verificação de conhecimento é destituído de uma vez e cria um problema lógico. Quem verifica a qualidade intelectual de quem enuncia o diagnóstico? Se os verificadores possíveis são desqualificados a priori, a posição se coloca acima da verificação externa. Preciso forçar um ponto. A desqualificação radical da academia não é exclusividade de Olavo. Movimentos decoloniais fazem algo estruturalmente semelhante. Deslegitimam o saber institucional como produto de dominação colonial. A estrutura é análoga. O sistema de verificação está comprometido, portanto, só quem opera fora dele pode ver com clareza. A observação é pertinente e fortalece a análise. Quando identificamos um mecanismo num campo, devemos reconhecê-lo em outros. É o que o teste de simetria exige. A diferença que o caso de Olavo apresenta é que a desqualificação se combina com a concentração da autoridade alternativa numa figura individual, não num programa coletivo. Mas o mecanismo de base é análogo, e identificá-lo transversalmente mostra que não é artefato da nossa lente. E, para ser justa, no texto Apeirocalha, no segundo volume do Imbecil Coletivo,
Olavo demonstra erudição genuína e sensibilidade real ao discutir a perda de unidade entre verdade, bem e beleza, recuperando um tema de Weber com autoridade verificável. O problema não é falta de cultura, é que a sofisticação coexiste com procedimentos de fechamento que a sobrecarregam. No prólogo do primeiro volume, a passagem sobre o recorte minimizador ilumina o quarto mecanismo com particular clareza. Olavo descreve o processo. Cada membro do grupo se compromete a nada perceber que não esteja sendo percebido por todos. Todos juram que esse recorte é o único mundo verdadeiro. Todos professam que o mínimo divisor comum é mais inteligente que qualquer indivíduo. A descrição é brilhante como retrato do conformismo. E o leitor atento percebe que o sistema do próprio autor opera por mecanismo inverso, mas estruturalmente semelhante. Em vez do mínimo divisor comum de um grupo, a autoridade máxima de um indivíduo que se coloca acima de todo grupo verificador. O conformismo é coletivo num caso e individual no outro. Mas a estrutura de imunidade à contestação externa é a mesma. Uma passagem do totalitarismo cético, também no segundo volume do Imbecil Coletivo, refina a observação. Olavo descreve a oposição amigo-inimigo de Carl Schmitt como a essência de uma política desprovida de arbitragem racional. Quando nenhum tribunal neutro pode arbitrar, cada partido se torna juiz de si mesmo e, portanto, do adversário, e conclui que a politização de todos os conflitos é o caminho para o totalitarismo. A descrição é precisa e vale como diagnóstico cultural. A pergunta que o texto não faz: os próprios mecanismos documentados neste episódio, a desqualificação prévia dos avaliadores, a absorção do dissenso como sintoma, não operam exatamente pela mesma lógica schmittiana que o texto identifica e condena nos adversários? A ironia auto-aplicável é a mais difícil de contestar porque vem do próprio corpus. Não é sobre se ele era inteligente. Claramente era. É sobre como a arquitetura argumentativa se organiza de forma que as instâncias que poderiam testar as teses são previamente desqualificadas. Quarto mecanismo: a desqualificação categorial dos avaliadores possíveis, documentada em textos de 1996 a 2014, reduz a exposição das teses à verificação externa. Os textos têm méritos reais. Ambição civilizacional, sensibilidade para o papel político dos vocabulários, potência de comunicação e diagnósticos parcialmente acertados sobre a academia brasileira. Tudo isso foi documentado e permanece de pé. Os méritos catalogados no eixo 0, mediação cultural, erudição verificável, prosa de qualidade, não são anulados pelos mecanismos documentados aqui. As duas observações coexistem e se complementam. É precisamente porque há competência real que os mecanismos de fechamento produzem efeito. 4 mecanismos documentados. Primeiro, a redefinição conceitual aparece como descrição objetiva, enquanto usos alternativos são rebaixados. Agravado pela contradição verificável entre o método prescrito pelo autor e o método praticado. Contradição entre dois textos do mesmo autor. A convergência com a avaliação acadêmica publicada na síntese, que classifica o procedimento geral como retórica erística a partir de outro recorte do corpus, reforça o achado. A autoaplicabilidade da crítica a Descartes na Conferência da Romênia acrescenta uma camada involuntária. Segundo, generalizações de escala máxima comprimem diferenças e dificultam contestação. As teses são formuladas de modo que quase qualquer objeção localizada pode ser reabsorvida. A cronologia agora cobre de 1997 a 2007, como a incorporação de Experiência Fatal e que é à esquerda, do Imbecil Coletivo 2. Terceiro, o texto instala um regime em que a discordância pode aparecer como sintoma da doença denunciada, circuito que se autofecha. Quarto, as categorias possíveis de avaliadores são previamente desqualificadas, reduzindo a exposição das teses à verificação externa. E a análise do totalitarismo cético mostra que o próprio autor diagnostica com precisão a lógica amigo-inimigo que seus textos reproduzem. O padrão aparece em textos de 1996, 1997, 2001, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 e 2015. Quase 2 décadas.
não é acidente. E os mecanismos documentados aqui convergem com o que foi identificado no episódio 0.3, onde a contiguidade não sinalizada de matrizes hermenêuticas e a inflação conceitual operam no campo da crítica literária. A continuidade estrutural entre o ensaísmo literário pré-político e a análise política posterior reforça a observação de que se trata de padrão transversal ao corpus, não de defeito localizado num gênero ou período. Por que funciona? Não porque todo mundo é burro. Funciona porque transforma a incerteza política em inteligibilidade moral. O leitor deixa de estar perdido e passa a habitar um mundo onde as categorias são fortes, as fronteiras nítidas, os culpados reconhecíveis. O preço é alto. A clareza vem à custa da possibilidade de autocorreção. E quanto mais o texto cumpre essa função de estabilização, maior a tentação de protegê-lo contra as fricções que poderiam desfazer o alívio que produz. O fechamento argumentativo não é defeito colado por fora, é o preço da promessa de clareza total. 4 perguntas para levar. Como diferenciar uma redefinição conceitual legítima de uma que já chega blindada contra o contraditório? Existe um limiar reconhecível? Em que momento uma narrativa de grande escala deixa de esclarecer e passa a absorver todo o contra-exemplo como confirmação? Que mecanismos de correção, por mais falhos que sejam, ainda oferecem alguma coisa que sistemas baseados em autoridade pessoal não oferecem? O que fazemos quando alguém acerta o diagnóstico de problemas reais, mas os encaixa numa arquitetura que enfraquece a capacidade coletiva de testá-los? Se houver fontes primárias que mudem substantivamente a análise, passagens publicadas onde Olavo reconhece incerteza sobre as teses centrais examinadas hoje, admite erro factual ou revisa uma posição diante de evidência contrária, envie. Se houver em quantidade significativa, corrigiremos publicamente. No próximo episódio, vamos aos padrões de falácia e homogeneização em textos selecionados, quando o que era sistema de defesa intelectual se democratizou como modo de argumentar. Pensem com rigor, duvidem com generosidade e desconfiem de quem oferece claridade total, porque no mundo real, claridade total costuma ser sinal de que algo foi cortado fora. Até o próximo.